Estamos de volta ao programa Mundo Animal e agora falaremos sobre radiologia veterinária. Estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos Medeiros, que é radiologista do Vetmagem. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Marcos. Prazer estar com você aqui. O prazer é nosso. Dr. Luiz, conta pra gente qual a importância da radiologia para os médicos veterinários no diagnóstico das doenças dos animais. A radiologia, a importância dela vai além do médico veterinário. Ela é importante para o médico veterinário na parte diagnóstica, na parte preventiva. Ela é importante para o criador que comercializa animais, porque existem muitas doenças que são radiograficamente visíveis, que são hereditárias. Então, se o criador tem um animal com esse problema no plantel dele, ele precisa tirar esse animal do plantel. E ela é importante também para o proprietário que tem um pet em casa, na prevenção de doenças ou na manutenção, por exemplo, de um animal que já tem uma doença pré-existente ou de um animal idoso no controle de uma geriatria. Aqui no Vetmagem, no setor de radiologia, quais são as principais doenças que você diagnostica através dos seus exames? Aqui no Vetmagem, a maior ocorrência que a gente tem é do exame preventivo para a displasia coxofemoral. Também a gente faz bastante raio-x para diagnóstico de metástase pulmonar, quando a cadela tem algum tumor de mama e esse exame é necessário para fazer a cirurgia. E também a parte de traumatismo, os animais que são atropelados, fratura, luxação. Esses três eu acho que são as maiores ocorrências que a gente tem aqui. Dentre eles, em especial, a displasia coxofemoral. Doutor Luiz, você falou sobre os tumores de mama, né, e nos diagnósticos de metástase pulmonar, que são, digamos assim, pedaços, células do tumor de mama que vão até o pulmão, né? É comum esses quadros aqui no Vetmagem? A gente tem uma casuística bastante alta. Isso, por um lado, é ruim, que mostra que é um exame, é um tumor bastante agressivo, que acaba lesionando bastante o pulmão, mas, por outro lado, é bom também, porque mostra que os veterinários clínicos têm a preocupação de, toda vez que vai operar um animal que tem um tumor de mama, solicitar o raio-x antes. Então, a casuística acaba sendo relativamente alta. Por que, Luiz, você acha que tem sido grande a casuística desse tipo de doença, desse tipo de problema, hoje em dia aqui no seu setor? Na verdade, eu acho que é uma questão estatística. Hoje em dia existe uma preocupação maior tanto do proprietário em fazer a cirurgia e pedir uma série de exames pré-operatórios para o clínico, quanto a preocupação do clínico em se cercar de exames antes de fazer o procedimento cirúrgico. E um deles, talvez o principal, é o raio-x de tórax, porque a área em que o tumor de mama mais metastiza é justamente o pulmão. Perfeito. Então, na verdade, é uma maior conscientização tanto do dono do animal quanto do veterinário. Eu acho que sim. Eu acho que hoje o tumor aparece mais porque ele é mais pesquisado. O cliente está mais consciente de que ele precisa de exames pré-operatórios, o clínico está mais consciente de que ele precisa estar mais cercado, mais bem amparado para poder fazer o ato cirúrgico da retirada do tumor. Perfeito. Doutor Luiz, nós podemos acompanhar agora uma radiografia de um cachorro que está aqui na sala de espera? Vamos fazer uma radiografia aqui para mostrar o procedimento. Uma coisa que é importante salientar para os clínicos que estão vendo o programa é que, assim, o raio-x é uma imagem bidimensional e, por isso, a gente precisa de um maior número de imagens possível. Por isso, a gente sempre pede para fazer 2 ou 3 radiografias em diversos ângulos para a gente poder ter uma visão total do pulmão, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Doutor Luiz, nós acompanhamos aqui um raio-x de uma cachorrinha com tumor de mama. Foi tranquilo. Para a maioria dos animais, é fácil a realização desse exame? Olha, como geralmente a gente faz o exame em animais idosos, que são os animais que têm uma propensão maior a ter tumor de mama, geralmente é tranquilo. Geralmente os animais idosos são mais calmos, tanto para posicionar quanto para poder fazer a angulação da variação das posições. Geralmente o exame é tranquilo. Raramente a gente necessita fazer uma sedação, raramente a gente tem a necessidade de colocar uma mordaça. O princípio básico para você fazer uma radiografia bem posicionada é deixar o animal livre de estresse.
Então, a manipulação com bastante calma, com bastante carinho com o animal ali é importante para a gente conseguir um posicionamento perfeito na hora de fazer o exame. Que interessante, veja a preocupação que eles têm com relação ao bem-estar dos animais. Agora, doutor Luiz, nós acompanhamos também um raio-x de um animal sedado, um animal que precisava ser radiografado. Por que ele foi sedado e em que casos há essa real necessidade? Eu costumo dizer que um animal bem posicionado e bem contido é aquele animal em que na radiografia se visualiza o maior número de estruturas possíveis, causando o mínimo de estresse para o paciente. Só que muitas vezes, para conseguir um posicionamento livre de estresse, é necessário fazer uma sedação química, é necessário o animal estar anestesiado ou tranquilizado. A gente procura usar drogas o mais leve possível para aprofundar o mínimo, justamente visando o bem-estar do animal. Né? Quando há necessidade de fazer um posicionamento, como a gente fez para a displasia coxofemoral, que aí faz parte do procedimento padrão a sedação, porque o animal tem que ser virado de barriga para cima, as pernas dele têm que ser esticadas, rotacionadas, e isso dói bastante. Né? Então, o animal tem que ser contido através da sedação para que ele possa ficar bem posicionado, para que não haja equívoco no diagnóstico. Até para que ele também não sofra, né, em função da manipulação. Exatamente. A displasia coxofemoral, independente da idade do animal, é uma doença que pode gerar artrose, pode gerar uma degeneração da articulação. E o posicionamento é bastante dolorido se o animal tem esse tipo de lesão. Então, para que ele não sofra, para que ele não haja um incômodo maior, que o animal não sofra um estresse grande, a gente acaba sedando também para evitar esse tipo de problema com o animal. Perfeito. Agora, doutor Luiz, com relação ao aumento da longevidade hoje dos animais, falando em articulação, é comum ou muito comum os raios-x de coluna vertebral? Olha, hoje a parte curativa para a coluna, a parte de tratamento, ela é bastante ampla. Nós temos procedimentos cirúrgicos extremamente modernos, nós temos acupuntura, fisioterapia e uma série de outras formas de tratamento. Com o avanço do tratamento, consequentemente, hoje em dia nós temos também um avanço da necessidade do diagnóstico. E a radiografia é o primeiro método a se escolher quando vai fazer um exame para o diagnóstico de uma patologia de coluna. Depois nós podemos entrar, se a radiografia não é elucidativa, a gente evolui para uma tomografia, evolui também para uma ressonância magnética, mas em princípio o exame básico é a radiografia. Em se constatando uma lesão degenerativa, de má formação ou uma lesão traumática, aí se vê a necessidade ou não de fazer um outro exame diagnóstico, ou então o animal já parte direto para o tratamento. E com relação ao aparelho que você utiliza aqui no VetImagem, o aparelho de raio-x do animal é o mesmo que o homem? Sim, em relação a equipamento, não existe uma diferenciação. Existem alguns aparelhos ditos veterinários, mas são aparelhos que já vêm, aparelhos digitais, que já vêm com algumas programações específicas para a gente usar na veterinária. Mas, basicamente, em questão técnica, de colimador, de comando, mesa, é o mesmo equipamento que se usa para ser humano. E nós observamos aqui que tanto você quanto o proprietário, ele se protegeu através de roupas especiais. Há essa real necessidade? Do que é feita essa roupa e para que você se protege? A legislação, ela exige uma proteção pessoal, tanto para o veterinário ou quem esteja fazendo a contenção e para o proprietário. Por quê? Porque a gente está mexendo com radiação, a gente está mexendo com radiação X, que se usada constantemente e de forma errônea, pode trazer alguns agravantes para a saúde da pessoa. Então, é necessário que a gente se proteja nas principais áreas onde a radiação afeta mais. A tireoide, os genitais, a parte torácica e as mãos, que são as áreas que entram mais em contato com o animal, estão mais próximas do animal e, consequentemente, mais próximas da fonte de radiação. Doutor Luiz, e com relação a contraindicações do exame de raio-x, há essas contraindicações? Para o animal que está fazendo o exame, em relação ao paciente, a única contraindicação é no caso da gestação inferior a 45 dias, né? Porque ainda o animal não tem uma ossificação adequada, isso pode gerar algum problema de medula e também o exame não é tão elucidativo. Para o proprietário ou para quem esteja fazendo a contenção, aí nós temos a questão da gestação, nós temos a questão dos menores de 18 anos e de portadores de marca-passo, porque a radiação ela é ionizante e pode trazer algum tipo de problema para o equipamento.
Perfeito.